Tati, hoje eu vou falar de Alien. Ah, não. Você vai ficar com medo? Vou morrer de medo. Vai ficar com medo. Puxa. Bom, o vídeo de hoje é sobre medo. Inclusive dos comunistas. Um pouco indo na rabeira da indicação das dicas da semana da Tati, que vai estar aqui linkada neste vídeo, que ela falou da história do medo no Ocidente, até chegar na mais recente pesquisa do Datafolha de que a população brasileira tem medo do Brasil virar comunista. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer o seguinte: se você quiser que a gente continue fazendo vídeos interessantes, cabeçudos, que a gente se engaja aqui, que você também tem informações inúteis, variadas e também análises que juntam essas informações que aparentemente inúteis com coisas interessantes, se você quiser, você contribui com a gente. Você pode fazer uma contribuição pelo Catarse, pode fazer um Pix, você clica no Valeu Demais aí, você vira apoiador, você, né? Ou pelo menos se inscreve no canal, dá um joinha. Toda forma de amor vale a pena. Comenta aí do que você tem medo, comenta uma coisa. Bora pro vídeo. Bom, a história do medo no Ocidente, do Jean Delumeau, que é um autor francês. Ele faz algumas, né? Primeiro ele faz umas delimitações do medo aí, ele faz duas divisões, né? De medos espontâneos e medos que são guiados. Mas, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errada, esses medos guiados, eles são profundamente calcados em medos que são espontâneos. Por exemplo, medos espontâneos, medo do mar, medo da noite. Mas, progressivamente, a gente também tem uma associação à noite, por exemplo, como trevas, como medo do escuro, medo da escuridão, medo de Satanás e por aí ladeira abaixo. O que é interessante nesse livro do Delumeau é que ele vai mostrando que tudo bem, existem medos que são individuais, que ele não vai discutir. Sabe, uma pessoa que tem certas fobias, medo de lagartixa, medo de rato, isso não vem ao caso. Mas ele vai falar dessa produção histórica do medo, dos grandes ciclos históricos do medo. E de como, na verdade, muitos dos grandes medos da humanidade, como a Ana disse, foram uma espécie de apropriação de medos que já eram subjacentes, principalmente o grande medo do desconhecido, e como esses medos foram conduzidos e foram trabalhados de maneira a se tornarem, de alguma forma, instrumentos de controle. Ele não vai muito por esse caminho, isso sou eu que estou falando, mas foram medos principalmente manipulados durante a história pela igreja. Então existem medos concretos, os medos dos cavaleiros do Apocalipse, sabe? O medo da peste, o medo da fome, o medo da guerra, que são medos muito ligados a realidades objetivas, materiais. Faz todo sentido uma pessoa que pode ser a qualquer momento convocada para uma guerra ter medo da guerra. E tudo associado também ao medo primordial nosso, que é o medo da morte. Lembrando que a gente tem um desdobramento atualmente, que é muito usado em games, séries de TV e tal, que é o medo da não morte, que é o zumbi, por exemplo. Mas que isso já aparecia também, né? Tem uns momentos que fica também discutindo essa vida do pós-morte, é ligado com as almas, se as almas voltam, se não voltam. A Igreja Católica lida muito mal com isso, o Espiritismo vem dar uma salvada ou não salvada, né? São dois medos contrastantes, né? Um é o medo da alma sem corpo, que é o medo dos fantasmas, e o outro medo do corpo sem alma, que seria um zumbi, por exemplo, ou, sei lá, um vampiro, uma coisa assim. Que foram muito explorados, não só pela igreja, mas também pela ficção, pela fantasia humana. A gente trabalha literariamente, inclusive, com muitos desses medos. Essas duas coisas se fundem, obviamente, porque toda obra de ficção, ela parte de medos reais, digamos assim, né? Então, a história dos vampiros que vem daí, por exemplo, produziu grandes obras, né? Que o Delumeau vai até 1800, né? A gente vai fazer uma abstração aí. É de 1300 a 1800, a gente tá avançando, Por exemplo, quando surge o Frankenstein, é um Frankenstein mesmo, né? Porque é zumbi com tecnologia de eletricidade, né? Eu acho que tem uma outra coisa, só voltando um pouquinho antes da gente avançar, que ele faz uma diferenciação legal entre medo e angústia, né? Porque ele fala que a angústia é um sentimento que ali é parente do medo, mas ela não tem um inimigo localizado. E a principal característica do medo é que você tem medo de uma coisa específica. E isso é muito fácil para manipular, porque você vai mudando a coisa específica que tem. E no decorrer da história, esse medo
básico do desconhecido, né, que já esteve representado no medo do mar, por exemplo, o medo do espaço e tal, é esse medo do povo desconhecido, o medo do outro. Vai indo, né, historicamente, é o medo dos bárbaros. Se você é um grego, você tinha medo dos persas. Se você é um romano, você vai ter medo dos ostrogodos, sei lá. E no decorrer da história, este outro, ele foi considerado e manipulado nos documentos religiosos e tal, como os agentes de Satã, né? Então tem todo um capítulo, toda uma parte do livro do Delumeau que chama Os Agentes de Satã. Então tem o medo do próprio demônio, a quem não conta. Agora, quem são os agentes? Primeiro agente que ele aponta, a mulher. Então a gente passa por um período de satanização da mulher, um período do qual, inclusive, a gente não saiu até Não, a hoje. gente tá passando aí. Nenhum dos medos, eles são cumulativos, um medo não substitui o outro. Essa é a conclusão que eu chego. Por exemplo, o medo da mulher e o medo do desconhecido do outro, muito proximamente do vizinho, isso é um dado que ele dá, resulta na caça às bruxas, né? Em toda a Inquisição, onde quase todas, assim, a grande maioria das denúncias de feitiçaria era feito por vizinhos, assim, de pouquíssimas denúncias eram mais de 7 quilômetros da vila. O vizinho, hoje que a gente ignora, não sabemos o nome do vizinho, o vizinho era algo que você tinha que vigiar. E eu queria só dizer uma coisa, assim, a título de spoiler desse vídeo, que se você está vendo alguma similaridade com tudo que a gente está passando, não é mera coincidência. Não é casual, nem um pouco Não casual. é casual. A gente está fazendo um percurso histórico para chegar ali, né? Mas continuemos. Então, aí você tem os agentes de Satã, a mulher, depois os muçulmanos, o medo do Islã, não vamos esquecer o quanto a expansão árabe que dominou a Europa inteira, depois o Império Otomano, a gente teve todas as cruzadas durante a Idade Média com esse inimigo muito específico, né? Os infiéis. Depois tem o medo dos judeus, o antissemitismo histórico, de judeus terem sido responsabilizados, inclusive, pela disseminação da peste bubônica. E você vai ampliando esses medos. Ele para um pouco por aí, ele fala muito do antissemitismo, ele fala muito do anti-islamismo, fala bastante da questão da mulher, mas eu acho que a gente pode avançar nisso. Eu acho que a gente pode ampliar isso para esse que é o tema nosso central hoje, que é: mas que caralho que tá acontecendo que tá todo mundo com medo do comunismo? Quem são esses comunistas? Ai meu Deus, por que o xingamento mais frequente dos últimos anos foi: vai pra Cuba, vai pra Venezuela? A obsessão das pessoas com a Coreia do Norte, com a Venezuela, com tudo aquilo que é identificado como comunista, tem sido uma grande arma da extrema direita aqui no Brasil, em especial, porque falar de anticomunismo para um alemão hoje, as coisas que eles acusam o Brasil de estar sendo comunista, de perigo comunista no Brasil, um alemão, por exemplo, daria risada, porque são elementos e são avanços básicos de democracias social-democratas, assim, bem centro. Não chega nem perto de comunismo. Você tá querendo pular a parte que eu vou falar de aliens, mas eu vou falar de aliens. Você não vai fugir da minha fala de aliens, não. Viu, querida? Venha com essa não pra cima de mim. O cara tá querendo te enganar um pouco pra Eu você vi que você não me pulou. provocar esse medo. Dois aspectos que a gente tem que abordar aí. Uma é que é esse profundo medo do desconhecido, e outro que não dá pra deixar de notar, esse medo do desconhecido é calcado numa perspectiva muito moralizante. Moralizante aqui eu tô usando no sentido de manter as tradições daquele povo. Pode começar aí num pensamento daquele clã até o discurso que a gente tem, que a extrema-direita não mobiliza, por exemplo, nos Estados Unidos, o medo do comunismo, apesar deles serem grandes responsáveis, como falarei dos aliens, a ajudar no medo do comunismo aqui no Brasil. Mas lá eles têm medo da imigração, como na Europa. Nos Estados Unidos, muito medo dos ataques terroristas, esse pânico todo que a gente vê, mas medo que o imigrante tire o seu emprego, que o migrante acabe com a cultura norte-americana como se fosse uma cultura digna de ser mantida. Mas enfim... O que acontece com o negócio dos aliens? Todo discurso sobre os aliens, ele é um discurso ficcional, claro, imaginário, completamente alucinado, que a gente vai ter vasta produção e uma produção aparentemente inocente, porque afinal é só um filme de fantasia. O Pânico dos Aliens começa lá com... Todo mundo acho que sabe dessa história, né? Em 1938, Orson Welles fez aquela transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos e criou um pânico, as pessoas saíram armadas na rua. Mas depois, no auge da Guerra Fria
Fria lá nos anos 50, a gente tem muita produção de ataque alien como os grandes inimigos, isso é, os Estados Unidos representando a humanidade, petulância do cavalo, a destruição da humanidade e a destruição do Capitólio em geral, né? E a ameaça vermelha. Tem um monte de coisa aí que eu não vou adentrar porque a Tati tem medo de alien, mas eu tô tentando mostrar pra ela que, tentando, né, deixar mais racional a construção disso, que é a grande ameaça vermelha, Marte, o planeta vermelho, os alienígenas como desconhecidos. Inclusive, se a gente fosse fazer uma coisa certa, a gente tinha que mostrar que os alienígenas são os grandes colonizadores, né? É uma metáfora muito boa para colonizadores, porque eles chegam para escravizar, para usar de cobaia, para roubar o território, Roubar algum recurso natural, né? roubar algum recurso natural. Vários que vêm buscar água. Se for pensar mesmo, alienígena é tudo um É bando. um bando de branco europeu, é isso. Esses são os verdadeiros aliens, né? Os aliens são tidos como inimigos. A gente tem uma pequena retração ali nos anos 70, um pouco por causa do homem ter ido à Lua, que daí a gente vai ter, por exemplo, Jornada nas Estrelas, onde, na verdade, os aliens vêm trazer tecnologia e fazem uma grande aliança galáctica. Tem ET. O ET é o alien bonzinho. Mais pra frente tem aquele A Chegada, que é aqueles alien polvo lá, que chega aqui também, é bonito o filme. Mas depois, novamente, a gente vai ter alien, e aí os aliens não são mais os comunistas, os aliens são o Estado Islâmico. Veja só, enquanto os aliens comunistas chegavam lá, tipo, querendo só escravizar e com algumas demandas, tipo, acabem com as suas bombas nucleares, senão a gente vai acabar com vocês. A gente tá no meio da Guerra Fria lá. No Independence Day, por exemplo, eles chegam para destruir mesmo. Eles chegam destruindo predinho. É muito claro isso, a associação com o ataque, porque é um filme depois do 11 de setembro. É impressionante, a humanidade ela se resume ao Capitólio ou alguma fazenda no Texas. Eu acho incrível isso, né? Aqui no Brasil, o medo do comunismo é um medo que começa ali, sei lá, com a intentona comunista, que é dos anos 30 também. Que a intentona comunista não deu certo. A gente não precisa dizer, principalmente para pessoas que veem esse vídeo, que o Brasil nunca esteve perto de ser comunista. O mais perto que a gente chegou do comunismo foi jogar contra a Rússia. Só que a gente fez todo esse percurso porque isso explica um pouco por que é tão difícil combater esse medo do comunismo. Porque não é medo do comunismo, gente. Não adianta a gente mostrar, sabe, que o comunismo não é isso, que não é aquilo. O comunismo é a palavra pro desconhecido. E esse medo, ele mobiliza, ele tem um lastro sociocultural, histórico, que não adianta. Então, eu, na verdade, não sei direito o que fazer, Tati. Porque na ditadura militar, isso continua agora, né? Eles resgataram, a gente achou que tinha passado isso e voltou. Tem um desconhecimento histórico que fala, bom, o sexo e as drogas levam ao comunismo, e se você vai ver historicamente no Brasil, a contracultura e o Partido Comunista não concordavam no campo progressista. Mas não adianta você falar isso, porque o comunismo vai destruir a sua família. Porque o comunismo vai destruir a família tradicional brasileira, como se a família tradicional brasileira fosse alguma beleza, entendeu? É muito mais fácil você falar uma coisa dessa que não precisa ter nenhum tipo de prova do que todo discurso que, olha só, a gente já tá aqui com quase 20 minutos de vídeo tentando falar, olha o medo do desconhecido que acontece. E o medo do desconhecido é tão irracional que você tem um medo do desconhecido mesmo se o seu conhecido for uma grande merda. Como é a grande merda que está o mundo agora? O que eu acho é que a gente colocou as pessoas, a extrema-direita, vamos dar os nomes, tá? Porque isso é um movimento articulado da extrema-direita. Colocou sob o rótulo de comunismo todas as coisas que, de alguma maneira, soam como ameaças a uma tradição. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um país muito diverso culturalmente, etc. Então, a gente não tem essa xenofobia que caracteriza o medo do desconhecido na França, por exemplo, ou medo do islamismo. A gente não tem essa. Porém, a gente tem, e colocou sob o rótulo de comunismo, todos os avanços, por exemplo, em pautas de direitos civis. Política de cotas virou uma conversa comunista, direitos da comunidade LGBTQI também virou, direitos de mulheres viraram uma pauta comunista, coisas com as quais o comunismo
não é por aí. Todas as mudanças num campo de comportamento, que é uma coisa, o comunismo é uma teoria econômica, inclusive, né? De transformação econômica, de propriedade e tal. Mas não, o discurso que foi muito, muito encampado pela igreja. A igreja católica já é anticomunista desde sempre. Agora, as igrejas evangélicas insistem nisso e são alimentadoras e fomentadoras desse medo, porque a igreja está sempre associada na produção do medo, que é o medo de que as coisas que eu conheço aqui, mesmo como você está falando, que este mundo que eu conheço seja uma merda, mas assim, eu tenho medo de gays, eu tenho medo de sapatão. Eu tenho medo de pessoas trans. Por quê? São esses os novos agentes de Satã. Esses sujeitos são os responsáveis pela destruição do mundo cristão ocidental. Era isso que o Olavo de Carvalho falava. É a ameaça globalista. A ideia de que esses avanços nas pautas sociais, elas não são vistas como avanços, são vistos como um agenciamento da destruição. Como se eu ter direito de casar com Regina fosse afetar a família brasileira, sabe? Como se políticas de cotas não fossem uma forma de justiça social. Qualquer lógica de justiça social, qualquer mínima lógica, criminalização de drogas, você fala de políticas alternativas ao encarceramento, de mudança da polícia, de desmilitarização da polícia, se você é contra armamento, tudo é coisa de comunista. Em vez da gente ficar irritado com isso, assim, do tipo, quando você vai discutir com alguém que tem medo do Brasil virar comunista, não encare isso como de fato se a pessoa tivesse com medo do Brasil virar comunista. Ela está com medo do desconhecido. Como é que a gente combate? O que acontece, né? Às vezes eu acho que a gente tem que encarar essas pessoas que nem... Como crianças. Criança que tá com medo do monstro debaixo da cama, entendeu? Você fala assim, olha aqui, não tem monstro, olha aqui. Abraça, né? Dá um beijo e Abraça. fala, não, tá aqui, vem cá, vou cuidar de você. Não, tô aqui pra te proteger, não tem monstro nenhum, viu? Não tem comunismo, não. Tá aqui, ó, calma. Calma, se você é uma mulher e você vai ter igualdade salarial, é bom pra você, olha só. É o que meu pai fazia comigo quando eu tinha medo dos aliens pousando no quintal, sabe? Eu acho que essa é a estratégia. Não adianta dar aula de teoria do comunismo. Adianta, para quem quiser saber da teoria comunista, mas o medo que eles têm do comunismo não é medo da teoria comunista, gente. É o medo do desconhecido, é o medo de Satã. Acho que é isso. Acho que para finalizar o vídeo, acho que é meio isso que tem que falar. A abordagem é tratar o medo como se trata medo primordial, medo infantil. Acende a luz, mostra que não tem bicho, mostra que aquela sombra era só a árvore balançando, mostra que o desconhecido não é terrível e quem sabe você consiga conversar com as pessoas, porque é isso, né, Tati? Eu acho que a gente tem que começar a tentar conversar. Eu acho que a gente não pode ter também, nós não podemos ter medo desse outro. O medo é sempre estratégia usada para intimidação. A gente não pode ter medo desses outros aí que estão apavorados. Se a gente já é adulto, né, a gente tem que acolher um pouco, compreender, entender como a manipulação brutal desses medos primordiais de destruição do próprio mundo. A gente só tem que mostrar que o mundo dele não vai ser destruído, que a gente tá aqui para construir, não para destruir. Então, depois desse percurso todo muito maravilhoso e lindo, o mínimo que você pode fazer é deixar um like, né, pessoa? Por favor. Não tenha medo de deixar um like, não vai acontecer nada com seu dedo, não vai cair.